É isso mesmo, meus queridos. Se prepare para o caos em Tengoku Daimakyo, com o nascimento dos possíveis gêmeos de Tóquio, ao mesmo tempo em que Robin está cada vez mais perto de Kiruko e Maru. Muitas coisas foram reveladas nesse episódio e algumas eu aposto que você pode ter perdido. Por isso eu estou aqui para relembrá-los e para também ajudá-los a seguir no caminho correto dessa obra. Por isso, sempre fique no vídeo até o final e bora conferir mais esse episódio maravilhoso, porque o próximo promete demais. E aí galera do canal do Manjo, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e hoje para mais um episódio de Tengoku Daimakyo. E eu sei que vocês vão ficar nesse vídeo até o final, sabe por quê? Porque eu vou explicar cada coisinha aqui que vocês vão bugar a mente. É claro, sem spoiler, tá bom? Para que vocês não percam a experiência do que deve se seguir nos próximos episódios, tá bom? E se prepare para o caos. E quando eu digo caos, eu digo é um caos mesmo. Por isso, vamos lá direto para esse vídeo, sem antes você deixar aquele like mágico aí embaixo. E muito obrigado a todos que estão se inscrevendo, compartilhando e comentando, beleza? Eu fico muito feliz de coração. Acompanhe Tengoku juntamente comigo, porque você vai sair daqui com a cabeça explodindo cada vez mais. E bom, vamos lá. O nosso episódio vai começar com as crianças no paraíso brincando, coisa mais natural possível, até porque as outras crianças, né, que entraram agora, elas acabaram de aparecer. E nesse episódio nós vamos saber de onde elas nascem, e não só de onde elas nascem, como também a possível cura para elas. E bom, vamos lá. Começando o nosso episódio, as crianças estão brincando. Nós percebemos ali que a Mimi-Hime agora sim é revelado pra gente, mas no mangá isso já tinha sido revelado faz tempo, que a Mimi-Hime, ela tem umas orelhonas ali, como se fosse de, sei lá, de um animal, de um alienígena, não sei. Eu só sei que elas são estranhonas pra caramba, mostrando que as crianças nascem de uma forma diferente, como explicado pela própria diretora. Todas as crianças ali são nascidas pela Mina, aquele robô ou alienígena ou ser misterioso que a gente não faz a menor ideia do que seja de fato. Se ele veio de algum canto, se ele apenas foi criado pela humanidade ali, porque em todos os experimentos deles, vocês percebam nesse episódio, eles quebram tabus. E quando eles dizem que quebram tabus, é isso mesmo, pessoal. Eles quebram as leis, vamos falar assim, da ética, da moral e das próprias leis humanas, como fabricar crianças, então deve estar envolvido ali clonagem, entre outros tipos de coisas. Então tudo que é errado o pessoal tá fazendo para ter uma humanidade pura, vamos dizer assim, um paraíso na Terra. Então fiquem bem ligados em todas as frases que são ditas. E bom, a Mimi-Hime tá preocupada pra caramba com a Tóquio, porque ela ainda não apareceu. Ao que parece, o Kona, ele pode se comunicar com a Tóquio de alguma forma, e nós não sabemos se é só pelo tablet ou pelas sensações que ele tem. Porque se nós percebermos logo no começo do episódio, a Tóquio tá lá dando à luz aos seus filhos ou a um filho só. Isso a gente vai conversar mais pra frente. Porque enquanto ela tá morrendo de dor, o próprio Kona também acaba sentindo uma espécie de dor, sentindo as mesmas sensações da Tóquio. E aí alguns se perguntam, será que é porque eles fizeram amor e por isso eles têm essa conexão? Ou será que é algum outro tipo de coisa? E bom, aqui eu explico pra vocês que parece que o episódio já explicou que todas as crianças são nascidas de uma pessoa só. Ou seja, é como se fossem vários gêmeos que foram nascendo fora de hora, vamos dizer assim, porque um nasceu primeiro, depois nasceu o outro e por aí vai. E é por isso que todas as crianças, elas podem de certa forma prever o futuro, porque outra pessoa que também prevê o futuro é a própria Mina, que é aquele nosso robozinho que a gente ainda não sabe quais as suas verdadeiras intenções. E é por isso que as coisas ficam cada vez mais misteriosas. Porque, bom, começando o nosso episódio depois da abertura, a Kiruko e o Maru estão ali andando no carro, picharam ali o carro bonitinho, como se fosse um carro dizendo ali Kiruko, Maru e Juichi, ou então Kiruko, Maru 2, né, e tudo mais. E os dois ali tentam olhar no mapa onde está a localização de Ibaraki, que é uma das filiais da Academia Takahara. E eu peço que vocês prestem bem atenção nesse momento, porque logo a seguir vai mostrar o professor Sawatari, e ele está ali com apenas uma criança. Vocês podem olhar em todos os negócios de cubículos ali de várias crianças, que só tem
uma criança. E outra coisa que nós podemos reparar, se essas crianças nascem como Hirukos da mesma pessoa, ou seja, da própria mina, pode significar que todos aqueles bebês que a Tóquio acabou encontrando sem olhos algum, são os próprios que vão aparecer logo a seguir, ou seja, aquelas crianças que entraram agora na Academia Takahara, que são do 5º ano, são aquelas crianças que anteriormente estavam no seu processo gestativo e é então que elas adquiriram aquela aparência humana para depois, lá na frente, com aquela doença, se tornarem de fato Hirukos. Isso aqui o que eu tô falando não é spoiler, é o que o anime nos dá a entender, tá bom? Então fiquem bem tranquilos, porque logo a seguir o Dr. Sawatari tá ali olhando para aquela criança e, como eu disse, só tem uma, e depois mais pra frente no episódio vai aparecer uma segunda criança, nos dando a entender que não nasceram gêmeos, e sim foi uma criança clonada. Porque logo a seguir conheceremos as verdadeiras intenções daquela diretora. Ela vai estar conversando ali com o Dr. Sawatari e vai explicar para ele que tem 3 coisinhas ali bem capciosas. A primeira é o raio laser, aquela arma que eles fizeram que a Kiruko utiliza. E fiquem ligados nisso porque vai se conectar diretamente com a Miruka lá no futuro. Então fiquem ligados sobre essa arma porque ela é muito importante. Além dessa arma, vocês perceberam que um tal de combatentes estavam em animação suspensa e foram soltos em algum lugar e estão tendo êxito aparentemente no seu plano? Bom, também fiquem ligados nisso. Também tem relação com os Hirukos, mas eu não vou dizer aqui o que é. E a terceira coisa é a doença ali das crianças. Ao que parece, nessa conversa com ele, ela tinha o intuito de fazer negócios com outros países ou ter alguma coisa de acesso militar e tal, além da criação do próprio paraíso. Mas tudo é por conta de um e apenas um objetivo só: tornar as pessoas imortais, para aí sim transformar a Terra em um paraíso. Porque todas aquelas simbologias que são colocadas atrás dela parecem significar apenas uma coisa: aquela diretora quer ser imortal e tornar toda a humanidade imortal. Por que ela quer fazer isso? Bom, tecnicamente falando, ela quer se colocar no mesmo patamar de Deus, vamos colocar assim. Até porque ela nem liga pra isso, por isso que ela quebra todos os tabus, todas as leis. E quando ela conversa com Sawatari, a gente já fica sacando um pouquinho que ela quer fazer uma transferência de cérebro. Isso mesmo, a transferência de cérebro que foi feita lá atrás entre os irmãos Kazehaya, que daí nasce a Kiruko de fato, está ligado a isso. E a pessoa que sabe fazer essa transferência de cérebro é quem? O Dr. Sawatari, que deve ser aquele doutor lá do passado, como eu havia teorizado. As coisas parecem se ligar, vocês não acham? Porque logo a seguir, se liga só, a pessoa tem que ter 13 a 15 anos para ter essa transferência de cérebro e ela funcionar. E a diretora quer fazer o quê? Quer transformar a menina Aoshima, que virou ali assistente de diretora, na própria velhota, ou seja, ela vai fazer uma cirurgia diretamente na Aoshima, porque ela já passou ali da idade, então dá para fazer essa transferência de cérebro, e fazendo também com isso com que o filho ou filha da Tóquio faça o que? O clone, ou pelo menos o original, seja ali transferido para a diretora, ou seja, a diretora se transfere para o corpo da Aoshima, que se transfere diretamente para o corpo da criança de Tóquio, tornando aquela diretora totalmente imortal e podendo criar o seu próprio paraíso. E é aí então que a solução para a cura das doenças das crianças parece que é um pouco revelada aí nesse episódio, porque ao invés de ser uma criança nascida da mina, daquele robô, não é mais nascida daquilo, e sim 2 crianças nascidas delas mesmas que foram criadas a partir da mina. Então o Kona e a Tóquio foram criados a partir da mina, mas a junção dos dois trouxe uma nova humanidade, uma humanidade que consegue se regenerar mais fácil e tudo, como o próprio Maru. Resta saber se o Maru é o clone, se ele é a cópia ou se ele é o original. E isso eu não vou falar aqui pra vocês, é óbvio. Mas fica bem claro que se o Maru ele foi cuidado por outras pessoas que não foram da sua própria mãe, provavelmente o Maru é o original e a cópia ficou em algum outro local ou morreu. Bom, de toda forma, a diretora quebrou todos esses tabus, porque a Academia Takahara faz isso, faz esse tipo de clonagem, cria monstros ali com alienígenas ou sei lá o que, de onde que eles tiraram aquilo, e por isso eles quebram os tabus da humanidade, se tornando praticamente como se fossem Deus, porque eles podem mexer em tudo quanto eles quiserem, algo que é, pelo menos até então no nosso mundo atual,
totalmente proibido. E bom, é aí então que nós também chegamos um pouquinho mais perto de Ibaraki, porque trocamos de cena e tá lá o Maru lendo um livro acerca do fim do mundo e tudo. A Kiruko pede para ele desligar as coisas, porque alguém pode localizar eles naquela casa e tal. E aí o Maru ficou sem sono, porque ele acabou dormindo de tarde. E nisso eles acabam olhando ali pro mais longínquo horizonte, e é nesse momento que eles veem uma fumaça com luzes. Dá pra ver a fumaça porque tem luzes no local, então tem um gerador de energia ali. Por isso o Maru encontra aquilo e eles pensam, pô, vamos chegar lá mais perto pra gente descobrir o que tem lá. E é aí que eu digo pra vocês que o caos vai ser instaurado, porque o Robin Inazaki, a pessoa que Kiruko está procurando, parece estar naquele local. Então finalmente encontramos aquele cara. Agora, o que vai acontecer a seguir? Vocês se preparem, porque o bagulho vai bombar a cabeça de todo mundo vai ficar louco. E é aí onde entramos no episódio mais polêmico desse anime, beleza? Então não vou comentar nada para que vocês se surpreendam por conta própria, tá? Bom, de toda forma, nós entramos ali novamente no paraíso, nós vemos a Mimihime cuidando dos tomates, e é então que ela começa a escutar um sonzinho ali. Eu esqueci o nome exatamente daquele tecladinho que ela toca e assopra ali, mas vocês me lembrem aí nos comentários, tá bom? Porque aí, escutando esses toques, graças ao seu ouvido, que parece ser bem atento, ela se dirige até a Oma, que está brincando sozinha. É a única criança que fica isolada de todo mundo e com aqueles óculos escuros. E ela usa por uma razão. E aí vocês sacaram quem realmente é a Oma? Se vocês não sacaram, ficou muito óbvio que é aquele Hiruko que o Maru matou logo no começo, mas que permaneceu vivo. Ou seja, a Oma mais no futuro vai se tornar aquele Hiruko que atacou, tecnicamente falando, a Kiruko, fazendo com que ela tivesse alucinações das piores coisas, dos seus piores medos. E aí então, que o que vai acontecer? A Mimihime vai tentar ali enxugar ali as lágrimas da Oma, porque a Oma tá chorando, ela não pode brincar com todo mundo, porque senão todo mundo vai acabar se ferindo e tal. Só que é aí então que a Mimihime começa a ser atacada por vários negócios assim de cirurgia e tudo. E aí o que acontece? As previsões que ela tem no futuro, ela tem elas de forma muito forte. E é por isso que ela tem medo do que vai acontecer a seguir. Porque é como se ela já tivesse as visões do próprio futuro, como a gente sabe e mostra nesse episódio. E assim como o próprio Kona explica, todas as crianças têm um pouco disso. Umas mais, umas menos. Mas todas as crianças Hirukos têm o poder de, tecnicamente, prever o futuro, ter essa sensação de prever o futuro. Então todos os medos dela são encarnados ali, porque logo no futuro ela sofreria daquela forma para poder continuar vivendo e não se transformar em um monstro, gente. Olha só como são ali as ligações, confirmando mais uma vez que a Mimihime era aquela pessoa junto com o Dr. Usami chamada de Hoshi, o que mostra que os nomes daquelas crianças mudaram. Qual o motivo? Nós ainda não sabemos. Porque o que vai acontecer logo a seguir é que ela vai ser totalmente desferida, vai mostrar ali a imagem da robô Mina, que a gente ainda fica meio confuso sobre o que significou aquilo. A Oma começa a chorar, mas nada aconteceu, era apenas uma alucinação. Ela passou mal, foi pra enfermaria, voltou ao normal e acabou encontrando o Kona, que estava bem mal. Até porque ele tem uma sensação a mais quando se trata da Tóquio. Parece que com pessoas que ele sente mais falta, com que ele gosta mais, com que ele teve uma conexão maior, ele acaba sentindo as mesmas dores, e é por isso que ele acaba ficando meio mal. Ou seja, ele não tá doente igual aquela doença que a gente acaba vendo nas crianças, que acaba ficando pretinho, bagulhinho, mas sim que ele é muito sensitivo aos sentimentos que a pessoa acaba sentindo, como dores do parto e tudo, que a Tóquio acabou sentindo. Até porque todos eles são gêmeos, é como se eles fossem todos irmãos de fato, entende? Eles estão nascendo todos da Mina. E aí a Mimihime começa a conversar com ele, começa a falar que tá preocupada sobre as coisas, sobre que ela tem uns poderes ali de premonição e papapá, que coisas que ela nem sabe se ela tem medo mesmo ou não, e o Kona é muito inteligente, explica todas as coisas pra ela, e ela começa a ter as visões do futuro. E gente, o Kona é simplesmente aquele Hiruko que matou o Haruki. Haruki esse que hoje é a nossa Kiruko, vamos dizer assim. Então foi ele que tava devorando ali, ele que era o monstro, vamos falar assim, invisível. Porque pela aparência e previsão da própria Mimihime, isso
isso nos dá muito a entender que ele se tornaria aquele Hiruko de fato, ou seja, ele não vai viver como um humano normal até sei lá qual tempo. Só que ali ela descobre uma forma de quebrar ali um pouquinho das suas previsões ou um pouquinho daquelas premonições, querendo que aquela coisa suma logo de uma vez. E o interessante de tudo isso é o quê? Que ela vai fazer da mesma forma com a Oma para quebrar aquelas ilusões, aquelas alucinações e assim mostrar para a Oma que com ela o poder dela não funciona. E talvez isso mostre pra gente que a Oma ela tinha como calibrar, vamos falar assim, o seu poder a um ponto que os seus olhos não atingissem as outras pessoas, sabendo assim controlar o seu próprio poder. Então, logicamente, ela não precisaria sempre usar os óculos escuros, mas precisaria domar ali e precisava de uma pessoa que confiasse nela, como a Mimi Hime acabou mostrando. E eu acho essa parte muito emocionante. A Mimi Hime é uma excelente personagem e eu tenho certeza que vocês vão se emocionar mais pra frente ao saber de todo o caminho que a Mimi Hime trilhou e o quanto ela foi boa pra essa Oma, porque ela já tá mostrando aí que elas vão ter uma intimidade bem maior, e a morte dela aí do Dr. Usami vai fazer muito mais sentido, vai ser muito mais triste quando você vê mais pra frente. Mas aqui, claro, não é um spoiler, só uma relação entre as duas que ficou bem óbvia que vai acontecer. E é muito legal essa atitude da Mimi Hime para com aquela garotinha. E é então que nós vemos ali a própria mina parada, os caras ali consertando ali alguns cabos e tudo, né, construindo, né, mais umas partes ali do paraíso e novamente é tocado no assunto dos tabus, porque como eu disse pra vocês, eles ali todos estão juntos no mesmo balaio, todos eles fizeram essa cagada de quebrar esses tabus por uma suposta evolução da própria humanidade, e eles chegam até a mencionar que o paraíso, que é estendido a apenas aquela filial, seja estendido no mundo inteiro, porque esse parece ser o objetivo da diretora, mas a diretora parece ter um objetivo um pouco mais egoísta do que a gente imagina. Pelo menos ela sempre nos deu a entender, a partir da conversa com o Dr. Sawatari, que não é bem assim. Só que o Dr. Sawatari também não está muito do lado dela. Tanto é que ele vai conversar com a Aoshima e nessa conversa entre os dois, eles vão estar combinando uma forma de burlar alguma coisa, aproveitando que a diretora não está lá. E bom, a diretora ela ficou meio mal, a gente percebeu que ela tá mal da saúde, tem 80 anos, não vai durar mais 13 anos aguardando alguém, por isso que ela quer fazer essa transferência de cérebro. Então ela quer se manter saudável para voltar lá e fazer essa transferência com algum tipo de criança ou com a doutora Aoshima e depois disso tudo se tornar imortal, poderosa, sem doença, sem nada do tipo. É tudo por conta da própria ambição humana de se tornar um tipo de deus onipotente. E bom, de toda forma, gente, os dois estão ali conversando e fizeram alguns preparativos. Preparativos esses que parecem fazer com que o final do episódio se concretize, entende? Então parece que alguma coisa sendo desligada ou um portão sendo aberto acidentalmente faria com que eles livrassem as crianças dessas cirurgias, dessa academia Takahara. Então parece que o que vai rolar logo a seguir quando a mina é desligada tem tudo a ver com o Dr. Sawatari e também com a doutora Aoshima, que quer quebrar esse plano da diretora. Parece que os dois ali, eles são bem cúmplices nesse caso. O doutor parece que ele já não quer mais fazer o que ele já estava fazendo há muito tempo. Então, se ele começou a estudar ali transferência de cérebro, quebrou os tabus, trocou o cérebro de uma pessoa ou outra ali, sem os devidos direitos legais dessa pessoa e tudo, parece que agora ele começa a desistir disso. E aí então ele vai trocar lá o leite lá, né, dar leite lá pros bebezinhos, porque agora ele dá leite para dois bebês, ele dá pro original e pro clone. Isso, pelo que mostra nesse episódio, já foi bem exemplificado. E aí então, que é um ponto interessante, porque a mina chama todas as crianças para ir para a natação, aproveitando aparentemente que a diretora está fora, ou aquele comunicado foi dado, sabe por quem? Simplesmente pela doutora Aoshima. Vocês percebam que nos episódios passados ela disse para as crianças seguirem os seus corações, fazer o que elas acham que é correto. E a mina fala a mesma coisa agora, mostrando que a Aoshima foi a pessoa quem chamou as crianças para a natação, já preparando para esse próximo teste quando a mina seria desligada, e aí as crianças fugiriam daquele orfanato, daquele internato? Não sei, porque todas elas são chamadas, explicadas
todas as coisas do teste, que elas devem seguir o seu coração, basicamente é isso. Reparem bastante nas cenas de todas as crianças que são mostradas em telas estáticas, porque elas vão ser muito bem trabalhadas nos próximos episódios, elas são importantes, não é à toa que isso acontece. E aí então que a Anzu acaba puxando ali o próprio Taka e fala assim, poxa, tô preocupada, né, que teste será que é esse? Ah, eu não sei o que vai acontecer, porque as crianças sentem que o negócio vai ser um caos. E aí o Taka fala, ah, mas não sei, velho, é um teste aí, você tá mais pronto que eu, você é mais preparado, você é mais inteligente, você é esperto. E aí beleza, as crianças vão passando ali por todo esse tipo de coisa, as outras crianças acabam mencionando que pelas primeiras vezes elas foram chamadas de Hirukos, e é o nome real delas. Por que o nome real delas? Porque elas sempre foram Hirukos, são nascidas da mina, são Hirukos, são humanos junto com alienígenas, ou sei lá que monstro que é aquele bagulho, e que se transformam de fato em Hirukos, ou seja, todos eles são Hirukos. E as crianças pela primeira vez ouviram o seu próprio nome. E aí que vai o detalhe, será que foi a Aoshima, como eu falei, ou foi a própria mina planejando tudo isso e ela se desligou automaticamente de propósito? Não sei, gente, não sei. Sabe por que não sei? Porque essa mina está em todos os locais, ela pode até mesmo estar trabalhando conforme os seus próprios pensamentos, enganando o doutor, enganando a diretora, enganando a Aoshima, enganando as crianças, todo mundo, porque ela quer que o mundo se transforme em um mundo de Hirukos. Até porque, até o momento, nós nunca vimos uma briga de Hirukos de fato, a gente nunca viu dois monstros brigando entre si. Parece que eles talvez convivam entre si muito melhor do que a própria humanidade, né? Não sei, não sei. Bom, o Dr. Saltar tá lá dando leitinho pro bebê da Tóquio, mostra o outro bebê, que como eu disse pra vocês, claramente é um clone, conforme eu expliquei pra vocês nesse episódio, a narrativa dele mostra isso, então não parece que ela teve gêmeos, e é aí que no final do episódio, quando a Tóquio tá ali pronta pra dormir, e depois até mesmo dela ter voltado a interagir com as próprias crianças, né, que ela finalmente voltou, esqueci de comentar esse detalhe, mas, bom, ela voltou, deu uma troca de olhares ali pro Conan, tipo, vamos fazer amor pra ter mais um filho, papai. Bom, de toda forma, gente, a mina simplesmente desliga e acaba o episódio, e ali todo mundo fica tipo, meu Deus, o que vai acontecer logo a seguir? E se preparem para o caos, porque tem dois caos em dois lugares, no futuro e no presente. No presente com Kiruko e Maru encontrando Robin e Nazaki, que vai trazer muita informação, muita coisa, assim, muita coisa mesmo, e ao mesmo tempo nós temos o que vai acontecer dentro daquele orfanato. Porque se aquele orfanato está todo destruído lá em Ibaraki, o outro também, Nara, deve estar destruído. Então isso indica o quê? Alguma explosão aconteceu, alguma criança se tornou Hiruko de fato, saiu destruindo tudo, não faço a menor ideia. Mas o que vocês acham? Comenta aí embaixo. Porque aqui tudo eu expliquei para vocês pegarem as diversas narrativas e também diversos mistérios. Vai teorizando aí o que vocês imaginam, porque eu tenho certeza que você vai bugar a sua mente. Quero ver quem vai acertar, beleza? Sem spoilers aí embaixo, tá bom, gente? Evitem isso daí para o pessoal que está apenas acompanhando o anime. Beleza? Mano, eu já tava avisando, até uma próxima. Fui, valeu!